Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Operação da polícia encontra indícios de tráfico internacional e tira das ruas suspeito de assaltar 24 farmácias. Jovem assassinado a tiros na residência no Caetés 1. Rapaz esfaqueado até a morte no bairro do Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 20 de outubro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 11 assassinatos em Pernambuco, 9 deles ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.771 assassinatos, sendo 1.537 no interior e 1.234 no Grande Recife. 2 jovens foram assassinados a tiros na estrada de acesso à localidade Catimbaú, em Buíque, no sertão do estado. As vítimas, Roberlânio Dias da Silva, de 25 anos, e Misael Anjos Alves, de 21 anos, cujos corpos estavam próximos de uma motocicleta e foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. A polícia ainda investiga esse duplo assassinato que aconteceu em Buíque. Um jovem foi assassinado próximo ao matadouro de Oricuri, no sertão do estado, onde havia um evento. José Ranigledson Moura de Moraes, ele tinha 20 anos de idade. José Ranigledson Moura de Macena tinha 20 anos e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O pedreiro Aderaldo Santos Silva, de 34 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na porta da residência dele, em frente ao cemitério de Custódia, no sertão do estado. Crime praticado por 2 homens numa motocicleta. Aderaldo ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital e o corpo foi encaminhado ao IML. José Alisson Pinto Bezerra, um jovem com 19 anos, foi assassinado com tiros de pistola 380 no sítio Nova Jerusalém, em São José do Belmonte, no crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O comerciante Marconi Rodrigues Chaves, com 38 anos de idade, residente no bairro ABB, em Serra Talhada, no sertão do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo na porta da residência dele por 2 homens numa motocicleta, tendo sido ainda levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o IML em Caruaru. Um homem foi assassinado a tiros em cima de um túmulo, isso mesmo, de um cemitério, o cemitério São Judas Tadeu, que fica em Santa Cruz do Capibaribe. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados. José Osmar Bezerra da Silva Júnior, com 31 anos de idade, residente na rua Antônio Bezerra Zeca, no bairro Santo Antônio, em Belo Jardim, no Agreste do estado. Ele foi baleado perto da residência dele por um só elemento desconhecido e foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e morreu. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um adolescente de 13 anos e um rapaz de 29 anos morreram afogados no distrito de Vermelhos, em Santa Maria da Boa Vista, no sertão do estado. De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma canoa que virou no Rio São Francisco. Outras 6 pessoas que estavam no barco conseguiram sobreviver e já tinham ido embora. Durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, policiais do DENARC, 22ª Delegacia de Homicídios e também militares da PM apreenderam uma adolescente de 17 anos que estava com 250 gramas de maconha e uma metralhadora artesanal dentro de uma sacola na rua Serra Branca, em Garanhuns, no Agreste do estado. O menor foi autuado e encaminhado ao Ministério Público. Operação da polícia encontra indícios de tráfico internacional e tira das ruas suspeito de assaltar 24 farmácias. A notícia com o repórter Mário Oliveira.
A operação envolveu 202 policiais civis e resultou na apreensão de 7 armas, entre revólveres, pistolas, espingardas e munições, além de 76 pedras de crack, cerca de 1,5 kg de maconha e 600 gramas de cocaína. Uma droga que, segundo Antônio Barros, que é chefe da Diretoria Integrada Metropolitana da Polícia Civil, vem aparecendo cada vez mais no estado. As apreensões de drogas têm um maior destaque, a maconha, o crack, mas a cocaína tem aparecido cada vez mais. A última operação, agora da sexta-feira, fizemos a apreensão de mais de 0,5 kg de cocaína. Isso tem se repetido em maioria das operações nossas, o aparecimento dessa droga realmente misturada com, obviamente, com maconha, com crack. É bem pulverizada esse tipo de utilização desse tipo de droga. Parte da maconha, cerca de 1 quilo, foi encontrada em uma residência no bairro de Arthur Lundgren 2, em Paulista. Segundo a polícia, a droga pertencia a um casal de 56 e 44 anos de idade que foi preso. Com eles, a polícia também apreendeu R$10 mil em dinheiro. De acordo com as investigações, os dois estariam cometendo o crime junto com um detento do presídio de Igaraçu, que mesmo de dentro da cadeia estaria coordenando o tráfico de drogas na região metropolitana do Recife. Para o delegado Alessandro Orico, há indícios de que parte da maconha possa estar vindo de fora do país. Encontramos diversos extratos de depósitos bancários que representavam R$9 mil. E aqueles depósitos foram realizados justamente na sexta-feira. Ou seja, não são depósitos de dias anteriores. Mostra o quê? Uma outra movimentação, como eu anteriormente falei. Se nós apreendemos 10 mil e tinha mais 9 mil ali, representa algo aí de 19 mil naquele dia. E esses depósitos identificamos que essa conta fica em Foz do Iguaçu, né? Então, provavelmente está ligado ao tráfico internacional de drogas. Além da apreensão de drogas e armas, a polícia também conseguiu prender 24 pessoas suspeitas de praticar crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubos. Uma delas chamou a atenção dos investigadores. Um jovem de 21 anos que em cerca de 3 meses teria assaltado 24 farmácias. Há um mês, o suspeito chegou a ser detido após ser reconhecido pelo funcionário de uma das farmácias assaltadas. Na época, ele estava com um simulacro de arma, mas como não houve flagrante, foi liberado. Agora, de posse de um mandado de prisão, a polícia conseguiu prender o suspeito. De acordo com o delegado Breno Varejão, responsável pelo caso, o jovem teria roubado farmácias de pelo menos 11 bairros diferentes da região metropolitana do Recife. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR os recepcionistas Marcos, Eider de Ouro Preto, Rosiane, Cristina, Sandra, Leila, Socorro, Valéria, Maria José, Jéssica e Iris de Nova Descoberta, pertinho da Barraca de Santa Cruz, filha de Dona Zefinha. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Agradecendo os nossos operadores aqui da Rádio Jornal, Big Alves, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Isaac, Aldo Leite, o nosso querido Avanildo Sequeira, que está aqui comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página na Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Ligados com a gente aqui na Jornal, na comunidade do Caranguejo, na Ilha do Retiro, Joel, Dona Moça, a filha Maria e toda a família, além do Sindicato dos Papudinhos. Na Mostardinha, o Sargento Costa e a esposa Zerinha. A turma do Sindage, Sindicato da Ceasa, Heron, Fiscal Paraná, Batatinha, o Supervisor Júnior e o amigo comissário Manuel Marques. Pingada e a esposa Eliane de Santo Amaro, Célia e Neto Davi. E o Neto Davi, os sargentos Francisco e Abraão e Claudinho, todos na UR2. O vigilante Pelé de Santo Amaro e a esposa Patrícia. O lanterneiro Henrique, é o conhecido Faísca. Ele mora no Córrego Zé Grande. É amigo do mecânico campeão da oficina Pintalto na rua Ramis Galvão, no Arruda. No loteamento Santana em Camaragibe, Alexandre, motorista de ônibus. A esposa Josilene e o filho Alain e a sogra dele, Nita. O nosso amigo, companheiro Eduardo Peixoto, da nossa Rádio Jornal e TV lá de Garanhuns, sempre sintonizado com a gente. Cris está lá no edifício Marcos Vilaça, em Boa Viagem. Na comunidade 7 de Maio, na Ibiribeira, Big Flecha e Lico Silvestre, que é pai de Renato Henrique, meio-campista do time do Salgueiro. O comissário Deginaldo, ele morava no Janga, atualmente está morando no bairro do Cordeiro. Um jovem de 26 anos, José Leanderson Alves dos Santos, residente em Caruaru, foi encontrado morto boiando na barragem do estado, no município de Altinho, para onde ele costumava ir para beber com amigos. O corpo não apresentava sinais de violência, suspeita de afogamento. Cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
Alexandro Gaudêncio de Lima, de 21 anos de idade, foi agredido a bala em Santo Amaro por desconhecido e socorrido na emergência do HR. José Valdemir dos Santos Silva, 39 anos, residente em Brejão, deu entrada no Hospital da Restauração muito machucado, vítima do brutal espancamento de autoria e motivos não informados. O jovem Breno Henrique Emílio Ferreira, 21 anos, residente na rua Iraci Fernandes de Souza, na Coab, em Ribeirão, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e trazido para Recife para o HR. Manuel Olímpio dos Santos, 47 anos, residente no sítio Saparanduba, em Xangrande, foi baleado por um desconhecido e trazido para o HR. Paulo Henrique Almeida, de 26 anos, residente no Varador, em Olinda, foi entrada no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Robson Luiz da Silva, de aproximadamente 25 anos de idade, residente em Palmares, foi trazido para o HR, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Rapaz esfaqueado até a morte no bairro do Ibura. Jovem assassinado a tiros na residência no Caetés 1. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Estamos completando hoje bodas de Aventurina, 37 anos. Eu me refiro ao casal Milton e Maria José do Barro. Milton Lins, ele é irmão do maqueiro Ronaldo, que mora na PE15 em Olinda. Daniele Alves Dias de Souza Sátiro também está aniversariando. Maria do Socorro Oliveira Vasconcelos, ela é sócia da Associação dos Servidores da Polícia Federal. O presidente é o Edmilson Miranda. E estão aniversariando na MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Arnaldo Gonçalves de Araújo e José Francisco do Nascimento Filho. E a pensionista Silvia Cristina da Silva. Flávio Bezerra Coutinho, jovem com 18 anos, residente na rua José de Anchieta, no bairro Cruangi, em Timbaúba, foi baleado durante uma panfletagem política. Foi lá mesmo em Timbaúba e ele foi trazido aqui para Recife para o HR. Ivanildo Henrique Aguiar Filho, 35 anos, residente na rua José Guimarães de Sá, em São Vicente Ferrer, foi baleado na residência dele por marginais durante assalto e foi trazido aqui para Recife para o HR. José Robson da Silva Ferreira, 31 anos, residente no Engenho Berlim, em Joaquim Nabuco, no interior do estado, foi baleado num atentado de autoria e motivos não informados, sendo levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife para o HR. Nelson Nunes de Freitas Júnior, jovem com 18 anos, residente na 6ª Travessa da rua 11 de agosto, no Totó. Ele foi alvejado por um tiro de espingarda de ar comprimido. Ninguém informou quem atirou nele nem os motivos. Pode ter sido até um acidente, mas ele foi socorrido no HR. O morador de rua Adriano da Silva, de 40 anos, foi brutalmente espancado na rua do Hospício, na Boa Vista, por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Caio Henrique da Rocha Fernandes, 26 anos, residente na rua Gerôncio Falcão, no Fundão. Ele sofreu um acidente de motocicleta, estava de moto, foi atingido por um carro. Isso aconteceu na rua do Machado, no Arruda, e ele foi socorrido no HR. Maria Aliete Assis de Macedo, 39 anos de idade, residente na rua João da Costa Tejó, em Taquaritinga do Norte, ficou machucada, vítima de uma colisão de veículos na BR-104 em Toritama, e foi socorrida no Hospital da Restauração. Bruno Santiago de Lima, de 19 anos de idade, residente no sítio Verão em Bonito, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Reinaldo Guilherme da Silva, de 39 anos, residente na Avenida 15 de Novembro, em Condado. Ele sofreu um acidente de motocicleta e, segundo informações, estaria sem o capacete, sem a proteção na cabeça, e aí ficou muito machucado, sendo levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. A jovem Rebeca Maria da Silva Damascena, com 19 anos, residente em Camucina e São Félix, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazida aqui para Recife para o HR. Anderson Carlos de França, 24 anos de idade, residente na rua Josefa Maria, no Desterro, em Abreu Lima,
viajava numa motocicleta. Ele viajava numa moto que desgovernada bateu em um muro. Bastante machucado, o Anderson foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Também de Abreu Lima deu entrada no Hospital da Restauração, vítima de atropelamento. Reginaldo Francelino da Silva, de 55 anos de idade, residente na rua Antimônio, que fica lá no Desterro, em Abreu Lima. Estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Em Carne de Vaca e Ana de Lolita em Ponta de Pedras, em Taquaritinga de Vertentes, o casal Tuca e Ivete. No Big Bom Preço de Casa Forte, Samuel e Marilene do Caixa 5. Na Vila Guadalajara, em Paudalho, a família de Islene, que trabalha na Sala dos Médicos na Nova Emergência Clínica do HR. Juan de Dois Unidos, Edgar Bione de Areias, que inclusive ontem completou 87 anos de idade. Edgar é sócio benemérito do Santa Cruz. O filho dele é o Ângelo Bione, esposo da anestesista a doutora Líbia Cadete. Os netos de Edgar, Eloy Bione, que é supervisor de futebol do Santa Cruz, e a cirurgiã dentista Liz Bione. Na Iputinga, o marceneiro de Jalma está ligado com a gente. Alex é motorista do BRT, ele mora na rua Noruega, em Pau Amarelo Paulista. Josivaldo de França, o Nuno, ele morou no alto da favela, agora está em Jardim Paulista. Aniversário antes de ontem, completou 37 anos e faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela, cujo responsável é o Mário Brua. Silvano Santana da Silva, de 33 anos, residente no sítio Fazola, em Puíque, no interior do estado, foi trazido para Recife para o Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um acidente de carro, um capotamento. O Wilson dos Santos Silva, 44 anos, residente em Vitória de Santo Antão, pedalava bicicleta e foi atropelado por um carro não identificado, sendo trazido aqui para Recife para o HR. O Williams Miguel de Souza, 41 anos, residente na Avenida México, em Rio Doce, Olinda. Ele viajava em um carro que desgovernado bateu em um poste de iluminação pública. Esse acidente aconteceu na Avenida Cláudio Gueiros Leite, pertinho da Ponte do Janga, e ele foi socorrido na emergência do HR. Rainá Maria Oliveira de Santana, jovem com 22 anos, residente na rua Jerônimo Corte Real, no Ibura, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrida no HR. Flávio Secundes dos Santos, de 48 anos de idade, residente no bairro Santa Terezinha, em Gamileira. Ele trafegava de motocicleta, perdeu o controle da moto e bateu em um muro. Bastante machucado, ele foi levado para o hospital local, mas em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife para o HR. Kathleen Tainara Santana Carvalho, que mora na rua Maria Ferreira, em Chã de Alegria, sofreu ferimentos numa colisão entre duas motos e foi trazida para o Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O Elivânia de Jane da Silva, de 28 anos, residente na rua Oswaldo Santiago, no povoado de Rangel, em Riacho das Almas, pedalava uma bicicleta e foi atropelada por um caminhão de placa não fornecida e bastante machucada. Foi trazida aqui para Recife para o HR. Damião Gomes dos Ramos, ele foi agredido com a facada no pescoço no bairro Heliópolis, em Garanhuns, por um elemento desconhecido, sendo levado para o hospital local. Um jovem de 22 anos de idade foi agredido a facadas na Rua dos Ferroviários, bairro Magano, em Garanhuns, pela companheira dele, Camila Alves, de 22 anos de idade, 28, aliás, que está foragida. A vítima foi socorrida no Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Edmilson Cipriano Marques da Silva, de 57 anos de idade, residente em Olinda, foi agredido com golpes de foice no rosto por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do HR. José Roberto Caetano dos Ramos, com 47 anos, residente na rua Júlio Araújo Cavalcante, no Alto da Boa Vista, em Camaragibe, foi atropelado por um veículo não identificado e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Marcelo dos Santos Teixeira, com 36 anos, residente no sítio Tapé, na zona rural de Caetés, no Agreste do estado, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR.
Bruno Diniz, de 21 anos, residente na rua Caxias do Sul, no bairro da Mangabeira, em Itapsuma, sofreu ferimentos, vítima de uma colisão de veículos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Gilvan Cordeiro da Silva, de 31 anos, residente na rua Presidente Getúlio Vargas, no Jardim Primavera, em Camaragibe. Ele trafegava de motocicleta, bateu num carro e em seguida em um muro. Bastante machucado, ele foi socorrido no HR. Cícero José da Silva, de 27 anos de idade, residente em loteamento Rio Formoso, em Tamandaré, sofreu um acidente de motocicleta e muito machucado, foi trazido para o Hospital da Restauração. Fernando Antônio Soares de Oliveira, 19 anos, residente na Vila São Pedro, em Bom Jardim, no Agreste do Estado. Ele sofreu um acidente de motocicleta, acidente com carro, e ele bastante machucado, foi socorrido na emergência do HR. Glauson Embriel Souza Melo, de 37 anos de idade, residente na rua 13 de Maio, em Sertânia, no interior do estado, sofreu ferimentos numa colisão entre duas motos, foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Milton José da Silva, de 37 anos de idade, residente na Rua do Músico, no bairro Olaria, em Moreno. Ele trafegava de motocicleta, se envolveu num acidente com carro, ficou bastante machucado e foi socorrido no Hospital da Restauração. Isaquiel Ferreira da Silva, de 57 anos de idade, residente de loteamento Sindicato, em Goiânia, foi trazido para o Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de atropelamento. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 11 assassinatos em Pernambuco. 9 deles ocorreram no interior e 2 aqui no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.771 homicídios, sendo 1.537 no interior e 1.234 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz esfaqueado até a morte no bairro do Ibura. Márcio Carneiro Maciel Correia, um rapaz de 32 anos de idade, profissão não informada. Ele foi esfaqueado até a morte numa passarela da Avenida Pernambuco, pertinho da Praça da Academia da cidade, na UR1, no Ibura. E o suspeito do crime, Rômulo Domingos de Lima, que logo em seguida foi preso em Olinda, pertinho de Olinda, já estava fugindo. Segundo informações, a vítima e o suspeito tinham discutido e em seguida o tal Rômulo foi até um açougue pertinho do local lá, pegou uma faca e golpeou a vítima até a morte. O corpo de Márcio Carneiro Maciel Correia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a tiros na residência no Caetés 1. O crime aconteceu ontem por volta das 6 horas da noite. A vítima, Davi Daniel da Silva, um jovem com 22 anos de idade, morava na rua 170, número 133, no bairro do Caetés 1, em Abreu Lima. Ele foi assassinado a tiros na própria residência por 3 homens num carro prata. Os criminosos chegaram lá, tocaram a campainha e quando ele abriu a porta, o rapaz, Davi Daniel da Silva, foi assassinado. A única informação é de que ele já havia tirado cadeia por tráfico de drogas. Há cerca de 15 dias, homens estiveram lá na casa dele à procura de armas e drogas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.